Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que já tenham feito atividades, sobre o continente americano. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o continente americano, Nós vimos que a América pode ser regionalizada de duas formas, Ela pode ser regionalizada de acordo com os aspectos físicos em América do Norte, América Central e América do Sul, que vocês fizeram as atividades da semana 1, E nesta segunda semana nós vamos estudar a segunda forma de regionalizar o continente americano, que é de acordo com os aspectos históricos culturais, ou seja, como foram colonizados. E nós vamos começar falando um pouquinho da América Latina, na qual o Brasil faz parte, Então, a atividade do setor primário dentro da América Latina, é marcada aí pela caracterização, de pertencer a essas atividades os países menos desenvolvidos, Existem entre esses países uma diferença econômica e social muito grande. Isso se deve ao processo, de colonização, a toda a nossa história aí de colônia, de exploração, Conta um pouquinho a história dos países da América Latina. Fala também, que são países aí que têm uma produção agropecuária muito grande. Essa atividade agropecuária é voltada aí para a exportação, ou seja, é vendido para outros países, Geralmente produzidas em grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios, e geralmente a atividade produzida é chamada de monocultura, porque cultiva um só produto. No caso, o Brasil é grande produtor aí de soja, tá? Além de outros produtos como a cana, a banana, tá? Lembrando que antigamente grande parte dessas atividades elas eram desenvolvidas por mão de obra de escravos, E hoje alguns países ainda têm um pouco dessa prática que é proibida por lei aqui no Brasil, No mundo todo, porque os direitos humanos estão fiscalizando essa questão do trabalho escravo que é proibido, Mas alguns países ainda têm esse tipo de atividade ilegal acontecendo, Alguns países aqui da América Latina, como Colômbia, o Paraguai, Cuba e Guatemala, eles ainda têm uma dependência muito grande das exportações dos gêneros agropecuários, principalmente do café, do cacau, da cana e da banana, Lembrando que essas atividades nesses países são produzidas aí de forma tradicional, ou seja, utilizam pouca tecnologia e, consequentemente, a produtividade é baixa. Esses países não têm dinheiro para investir em maquinários, Já existem outros países da América Latina que têm se desenvolvido aí, entre eles o Brasil, E outros países como, por exemplo, a Bolívia, a Jamaica, o Equador e a Venezuela, que dependem aí das exportações de minérios, não mais da agropecuária, pertence sim ao setor primário, mas não mais à atividade agrícola, certinho? Com relação às atividades, a primeira questão vocês vão escrever letra A para as atividades que estão vinculadas às características da produção agropecuária dos países da América Latina e B para as características dos países da América anglo-saxônica. Então, se eu falei que a América Latina são países pobres, são países subdesenvolvidos, eu também falei para vocês que tem baixa produtividade. Então, lá na letra A está escrito alta produtividade. Se eu falei que na América Latina tem baixa produtividade, automaticamente alta produtividade seriam os países desenvolvidos, ou seja, América anglo-saxônica. Vocês colocam a letra B lá. E aí vai nas alternativas. A questão 2, vocês têm um gráfico mostrando o PIB. Lembrando que o PIB é Produto Interno Bruto. É aquilo que o país produz num determinado período de tempo. E aí vocês vão marcar a alternativa correta com relação ao PIB. A questão 3, vocês vão colocar verdadeiro ou falso sobre as características dos países da América Latina. É sempre importante estar voltando no texto, porque ele ajuda muito. As informações da atividade estão no texto, tá? A questão 4 é para marcar um X sobre a questão dos recursos minerais, Acabei de falar que tem alguns países, que são grandes produtores, como, por exemplo, a Bolívia. A questão 5, vocês têm uma tirinha, falando sobre a questão dos impactos sobre o meio ambiente, certo?
E aí vocês vão relacionar o problema da agropecuária na América Latina, certo? É a interpretação da Tiri. Assim nós terminamos a nossa segunda semana, né? Não deixem as atividades acumularem. Lembrando que nós temos a nossa aula online uma vez por semana, de acordo com o horário, né, da escola, da turma de vocês. E nos outros horários eu estou disponível no Conexão Escola. Já faça as atividades da semana, já envie para evitar um cansaço, uma exaustão no final do bimestre, certinho? Até mais e qualquer dúvida à tua disposição. Beijos!